Então veja bem, aqui está falando da condição espiritual daquele povo. Eles passaram aí cerca de 400 anos sem ouvir profecia. E a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Eles já estavam vivendo escravizados nessa época pelos romanos. Então os judeus viviam uma situação que eles já tinham quase que totalmente aceitado o domínio romano, pagavam impostos para os romanos. Os romanos já haviam entrado em suas cidades, moravam em suas cidades, faziam parte do contexto de suas histórias, né, de seus costumes. Até a língua já estava sendo falada ali, já era normal falar. E os romanos então dominavam facilmente aquela nação. E algumas revoltas haviam surgido, mas coisas que logo se dissiparam. Foi fácil então para os romanos vencerem qualquer revolta que tinha surgido. E esse contexto era muito interessante, porque a Bíblia diz plenitude dos tempos. Então Jesus veio numa época muito boa, por causa principalmente da língua falada. O governo de Alexandre havia terminado e a língua grega era falada em quase todo o mundo conhecido da época, e também os romanos governavam a maior parte do mundo habitado daquela época, e também haviam estradas construídas ligando as nações. E a visitação em Jerusalém para a adoração no templo era muito grande, um templo construído por Herodes, com o objetivo, claro, de agradar aos judeus, fazer uma política de boa vizinhança, vamos dizer assim, de bom governo, junto com os romanos, né, atrelado aos romanos. E muitas nações vinham a Jerusalém adorar ali no templo, oferecer sacrifícios, né? E a religião judaica havia crescido muito. O judaísmo havia crescido muito e tinha muitos adeptos, muitos iniciantes. E as festas em Israel atraíam então toda uma multidão. Então o evangelho estava para ser pregado, e a época melhor seria essa, onde as pessoas que pregariam o evangelho teriam livre acesso a quase o mundo inteiro, desde que a pessoa pudesse ter aí uma cidadania ou judaica, ou uma cidadania grega, ou uma cidadania romana, de preferência romana, porque teria livre acesso a todo o Império Romano. Então havia uma sequidão espiritual, porque a profecia tinha cessado, 400 anos sem ouvir um profeta, sem ver um profeta chegar, uma nação acostumada a profetas, e de repente passa 400 anos sem profeta ali para chamar a atenção do povo, para buscar aí a volta, a fé no Messias. E aí que surge então João Batista, enviado exatamente para novamente despertar nesse povo o desejo, a esperança da vinda do Messias. Ele veio preparar o caminho para o Messias. Então é nesse contexto que Jesus nasce. E ele vem como um homem nascer de uma virgem, como estava profetizado. Então aqui diz, foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Então na sequidão espiritual nasce uma raiz, brota uma raiz, surge a vida, aquele que é o autor da vida surge aí. Agora, como está na própria Bíblia registrado, ele não poderia surgir como o homem mais lindo do mundo, o mais inteligente do mundo, e se destacar na sociedade. E ele tinha que vir como um homem, como um ser humano. Então ele tinha que se parecer com o ser humano.
E aqui a profecia diz que não tinha parecer nem formosura. Ou seja, ele não tinha uma beleza especial. A maioria das pessoas que fazem aí filmes ou figuras a respeito de Jesus, pintam aí um Jesus com cabelo encaracolado, olho verde, né, a pele branca, muito bonito, mas não tem nada a ver com a descrição profética de Jesus. Ele não poderia ser alguém completamente diferente dos outros judeus. Ele era um descendente de judeu. E ele mesmo disse para a samaritana: a salvação vem dos judeus. Porque ele era descendente do judeu. Para se cumprir exatamente a palavra de Deus, ele teria que nascer em Belém, descendente de judeu. E assim é que aconteceu. Ele nasceu então um homem normal. Tanto é que Zaqueu subiu uma árvore para ver Jesus passar e quase que não vê. No meio da multidão, Jesus é que para ali perto onde Zaqueu estava e diz para ele descer, que ele iria à sua casa. Se Jesus não para e fala com ele, Jesus passava e ele nem ia saber que Jesus tinha passado, pois Jesus era um como o outro no meio da multidão. Então não tinha parecer nem formosura. Era um homem experimentado no trabalho, trabalhava. Então a Bíblia diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não tinha a beleza externa. Ele não poderia ter uma beleza atrativa, porque senão as pessoas seriam atraídas pelo seu corpo, pela beleza externa. Tanta gente por aí é atraído por uma imagem, né, externa, e muitas vezes a pessoa que atrai é uma pessoa que por dentro é muito feia, horrível, pecadora, enganadora. Então, Deus não poderia vir à Terra para atrair as pessoas pela sua imagem aqui na Terra, pelo lado físico. O que atraía era o lado espiritual, era o interior. Então aqui diz que não vimos beleza para que o desejássemos. Ninguém o desejou, ninguém foi até ele ouvi-lo pela sua beleza exterior. Então aquilo que ele falava, aquilo que ele fazia é que atraía as pessoas, porque quem olhava para ele via Deus e não um homem bonito, atraente, nada disso. Tanto é verdade que nós não vemos aí na Bíblia nenhum caso de alguma mulher se aproximar de Jesus com a intenção de namorar ou de casar com ele. Não existe nenhum registro sobre isso. No versículo 3 aí vamos ver, era desprezado, mais indigno entre os homens. Então ele foi desprezado. Ele não era rico, nem era bonito. Era desprezado, um como qualquer outro na sociedade. Se fosse rico, seria amigo de todos. Todos desejariam ser seu amigo. Mas ele era um carpinteiro, um filho de um carpinteiro. Então ele era desprezado. E principalmente quando ele começa então a pregar o Evangelho, a divulgar a palavra de Deus, aí ele é mais desprezado ainda. Isso não agradava a ninguém. A verdade não agrada a ninguém. A condenação do pecado não agrada a ninguém. Então ele era desprezado e considerado mais indigno entre os homens, porque se ele pregava a palavra de Deus, se ele ensinava a palavra de Deus, se ele defendia as coisas de Deus, se ele não concordava com as autoridades eclesiásticas, nem as autoridades governamentais e nem com a maneira que os homens viviam, então ele era indigno de estar em qualquer lugar que ele estivesse. Então diz que aqui era homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então fala da vinda de Jesus e da sua condição social. Até a própria família de Jesus o desprezava. Achava-o indigno também de ficar pregando a palavra. Todas as pessoas que estavam próximas, que o conheciam, principalmente
seus parentes e seus conterrâneos ali, não verdadeiros conterrâneos, porque ele nasceu em Belém, mas ele morava em Nazaré. Então na Galiléia também as pessoas o desprezavam, conheciam sua família, conheciam José, conheciam Maria, conheciam os outros irmãos de Jesus e não achavam nada em Jesus para que desejassem ouvi-lo ou aprender alguma coisa com ele. E continua a palavra dizendo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades.